Boa noite, jovens idosos, adultos, parturientes, infantes e todes, por que não, que escutam vosso vacilo podcastal. Hoje estou dirigindo novamente e gravando o podcast porque é um momento oportuno, né? Você não faz nada dirigindo a não ser prestar atenção e tudo mais e falar é tranquilo. O celular tá aqui preso tem um suportezinho aqui que fica na minha frente, né? Eu nem olho para ele, não tenho que mexer com ele. A gente tem que ter essa noção de segurança, como eu já disse em algum podcast. Não sei se eu publiquei ou não, se ficou essa gravação, mas que eu falei do perigo aí que é o carro, que são os carros, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E eu tava ali num ambiente de descontração, também conhecido como garagem, né? Todos os jovens sabem que é um ambiente muito descontraído, onde as fofocas imperam e a balada rompe solta, né? Então eu tava ali são 7h10 da noite, estava no estacionamento vazio, né? Não é estacionamento a céu aberto, é um estacionamento fechado, né? Ali do ambiente onde eu estava, de profissional, conversando, né? com meu amigo, meu grande amigo Lucas, grande Deus, um colosso da organização esportiva, não é? E a gente tava conversando algumas fofocas, né? De certas situações, várias situações de outras pessoas, né? Que a gente soube aí, através de outras pessoas, de terceiros, né? Então a gente já tava quarteirizando a fofoca, né? O que faz da fofoca uma boa fofoca, né? Quanto mais vai passando a cadeia da fofoca, né? Então a fofoca ela acontece e aí alguém que é uma fonte primária, ou seja, alguém que participou da fofoca conta para alguém e essa pessoa vai passando para frente, né? Ou você tem uma fonte secundária que é alguém que viu de alguma maneira algo que ocorreu, né? E aí essa pessoa conta para uma segunda, essa segunda para uma terceira, para uma quarta, e assim vai passando a cadeia de transmissão da fofoca. Enfim, sem entrar em grandes detalhes sobre as fofocas, né? Que ouvimos aí já, a gente estava quarteirizando, quinteirizando as fofocas, né? Tá conversando sobre certas situações, a gente esbarrou ali numa fofoca de uma pessoa, né, que saiu, vou colocar assim, romanticamente, porém casualmente, com outra pessoa, ok? Normal. E aí a gente estava discutindo o fato da diferença, né, de idade entre essas duas pessoas. Assim, não estou me referindo a um caso de pedofilia, tá? Pra deixar claro. Eram duas pessoas maiores de idade, mas ainda assim com uma proporção de idade entre elas bastante elevada, né? Então começamos essa discussão, quase sem perceber, sobre o que é ali pra gente, né? A gente tá falando pela lei, pela sociedade, porque pela lei tem a lei, né? A partir de 15 anos, a pessoa se relacionando com outra permitido, né? Enfim, outra maior de idade. Eu não lembro da lei agora, né? E claro, uma pessoa maior de idade, fez 18, se relacionando com qualquer outra pessoa de qualquer idade, é legal, não é um crime, né? Enfim. Mas, ainda assim, a gente não pode dizer que, dependendo da situação, e aí há casos e casos, pode ser estranho, né? Uma pessoa de 18 anos se relacionando com uma de 45,
Nem tanto, não precisa chegar de 30, né? É estranho, é legalmente permitido, tudo mais, ok. Mas a gente pode suscitar questões, né? A gente começou a suscitar essas questões e defendemos argumentos, né? A gente tinha eu e meu amigo temos uma visão parecida, né, sobre essas situações, onde a gente defendia, por exemplo, que legalmente é possível, não é um crime, não pode ser repreensível dessa maneira, mas quando você tem lá uma pessoa de 18 anos se relacionando com uma pessoa de 30, são pessoas que têm uma diferença de poder, né, simbólico, poder social, cultural, diferente, hierárquico mesmo. Pode ser por questão geracional ou por outras questões, né? Tem uma diferença de poder ali que está permeando aquilo, né? Um power balance power, enfim, power balance que está acontecendo ali. E em grande parte também porque essas duas pessoas, nesse exemplo, vamos lá, 18 e 30, são pessoas que estão em momentos muito diferentes da vida delas, né? Uma pessoa de 18 anos, né, tá ali, acabou de sair do ensino médio, tá morando com os pais ainda, tá saindo da adolescência, então tá um jovem adulto. A pessoa de 30 anos, ela já passou por isso, ela já passou pelas dificuldades que aquela pessoa já passou, e são, na maioria das vezes, papos diferentes, uma concepção de mundo bastante diferente. Mas é uma menina de 18 anos muito madura, um menino de 18 anos muito maduro. Ele pode ser e tudo mais, mas ainda assim existem diferenças. Estou falando aqui, tratando do ponto de vista geral. Né? Do ponto de vista geral. Eu estou falando alto, eu percebi isso, eu estou falando muito alto, porque eu estou no carro, e o carro... Eu tenho que falar mais alto porque o celular está mais distante, então eu falo mais alto, mas não é bom para você que vai dormir, né? Aconteceu, né? Enfim, mas ele tem 18 anos, a minha tem 18 anos, mas ela é madura. Mas ainda assim, com 18 anos, você está assim, se conhecendo o mundo. Claro que uma pessoa de 30 anos também está se conhecendo e conhecendo o mundo, porque são aprendizados perpétuos, são aprendizados que nunca acabam. Mas são níveis de noção de conhecer o mundo, de conhecer você, de conhecer as relações humanas, né, como elas funcionam, de maturidade diferentes. E aí isso pode, muito provavelmente, por favor, se atentem à palavra pode, né, ao muito provavelmente. Enfim, estou tentando tratar do ponto de vista geral, né, que ocorre com mais regularidade, né, de que isso pode gerar essa balança de poder diferente. Então, assim, a possibilidade de, numa relação dessa, a pessoa de 30 anos se utilizar do seu capital cultural, do seu capital social, da sua experiência sobre as relações humanas, eu ia falar para ela se aproveitar, mas não necessariamente se aproveitar porque quer dar um golpe, quer, né, obter um lucro ali, uma vantagem em cima da pessoa, mas se aproveitar para criar uma relação desigual, né, uma relação romântica desigual, romântico até mesmo casual, desigual ali, de dependência, quem sabe, algum tipo de dependência emocional, afetiva, financeira, é muito maior. Então, você vai ter uma relação desnivelada, vamos colocar assim, vou usar essa palavra, desnivelada. E uma relação, assim, seja romântica, um namoro, um relacionamento de longo prazo, ou um relacionamento casual mesmo, já que é uma relação humana que está posta ali, tem que ter uma paridade, algum tipo de paridade. E quando você tem essa relação de duas pessoas de idades diferentes, mas não só de idade diferente, mas que estão em momentos de vida
experiências de vida muito distintas, a probabilidade de ocorrer uma manipulação, uma coisa ali, uma relação tóxica é mais fácil, né? A gente estava se questionando sobre essas questões, né? Então, por exemplo, ali, uma pessoa de 18 anos com uma de 25, são aí poucos anos de diferença, né? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. São 6, 7 anos de diferença, né? Dependendo da vez que a pessoa nasce e tal. É pouco, né? Se a gente parar pra pensar, não chega a ser uma década, mas uma pessoa de 18 e uma pessoa de 25 estão em momentos muito diferentes da vida. Porque esse momento da vida aí da adolescência até por volta dos 30 anos são momentos da vida na nossa sociedade, na nossa cultura, né? Pela forma como a nossa cultura se estrutura, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, blá, 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 dos valores e diversas relações, de muitas mudanças. É muito dinâmico, né? Então, um adolescente de 15 anos, né, é de uma forma, com 18, a mentalidade já está assim, significativamente diferente. Assim como uma pessoa de 18 anos para uma de 25, via de regra, também está num momento de vida e numa mentalidade diferente, ainda que a distância seja curta, né? Uma pessoa de 25 para uma de 30, enfim, pode ser também. Depois dos 30 anos, essas são as nossas reflexões, gente. Olha, você pode discordar, são impressões estritamente pessoais, eu não estou falando aqui tanto como sociólogo, mas mais como eu, pessoalmente, concebo essas coisas, né? Colega. E a gente vai chegar na parte importante, que é a nossa regra, né? A regra da Copa. Desenvolvemos essa regra como aquilo que a gente vê pessoalmente com bons olhos, vamos colocar assim. A partir dos 30 para cima, a vida ela vai entrando num contexto, num momento mais estável. Não estável no sentido tipo o ritmo de vida da pessoa, ela, né, tem um emprego que é muito dinâmico, não é isso. Eu tô falando de experiência de vida, de momento de vida, assim, de maturidade. Então, assim, por exemplo, dos 30, uma pessoa com 30 anos, uma pessoa de 40 anos, por mais que seja 10 anos, então, por exemplo, é maior que a diferença de 18 para 25. Mas são pessoas que estão numa condição de vida, falando de maneiras gerais, né? Cada caso a gente vai ter que observar um caso e tudo mais, cada pessoa é uma pessoa, mas de maneira geral, né? Observando a forma como a nossa sociedade se organiza e suas relações simbólicas, suas relações materiais, o ritmo de vida urbano dentro do capitalismo no século XXI, né? É que uma pessoa de 30 e uma pessoa de 40, elas meio que estão ali num nível de maturidade muito mais próximo do que uma pessoa de 18 e 26, por exemplo. Ainda que a diferença de idade seja maior, né? As condições de vida ali estão mais parecidas. Ou de uma pessoa de 40 para 50 anos, né? Diferença de 10 anos. Mas, em idade, a diferença é maior. Mas, no geral, condições de vida, nem tanto. Então, uma pessoa se relacionando de 40, se relacionando com uma de 50, a balança de poder, ela tende a ser menor. Pelo menos desse ponto de vista da idade, da maturidade, da vivência, ela tende a estar mais equilibrada, né? Claro que tem outros casos, né? Enfim, que podem mudar essa balança de poder entre o casal ou entre as pessoas que estão ali se relacionando casualmente, né? Assim, mas vamos ficar entre o casal, um namoro de longo prazo, porque é uma coisa que as pessoas se relacionam por um período maior, então tem uma interação maior, então elas se afetam mais umas às outras, né? E a ideia do relacionamento é que a paridade entre as partes envolvidas, né, seja... Calma aí que eu tô fazendo uma coisa que requer a minha atenção. Aí. Mas o relacionamento, ele requer essa paridade,
entre as pessoas envolvidas, né? Entre o casal ou o trisal, não sei, né? O regime de relacionamento aí que você tiver. Vou falar casal porque, querendo ou não, é o mais comum, né? Não que seja o certo, mas é o mais comum. Outras formas de relacionamento também são válidas, mas são menos comuns. Enfim, viajei aqui. Mas um relacionamento ele é baseado na paridade, uma igualdade, no respeito ali das pessoas, mas coisas clichês aí que todo mundo sabe. Ok. E quando a gente começa a ter elementos que aumentam a disparidade de uma relação que deveria ser pautada na paridade, pelo menos em algum tipo de aspecto, de alguma maneira, né? Isso, como eu disse, abre espaços para que mais provavelmente o relacionamento dê merda, que entre numa relação abusiva, uma relação de poder abusiva, de dependência econômica ou emocional, ou uma coisa tóxica, ou não vai bater, assim, porque as condições de vida são diferentes e aí são necessidades diferentes. Enfim, então tendo em vista isso, esse resumo, a gente passou acho que 1 hora conversando sobre isso quase, né? Sobre essas condições, dando exemplos, né? Deu exemplo aí de um professor que eu conheci, vai ser exemplo, um professor de faculdade que se relacionou com uma aluna da faculdade, 2 pessoas maiores de idade, uma garota ali de 20 anos, né? 21, não sei, não sei qual que é, por aí, 21, 22, um professor com 27, 28, né? Um professor jovem, uma pessoa legal, todas as 2 pessoas, enfim, entraram num relacionamento. Ok, veja a questão simbólica em jogo, né? Ele é professor dela, então aí já tem uma relação, os 2 são maiores de idade, ok, não é um crime, a gente não pode repreender nesse sentido. Mas tem essa relação hierárquica professor-aluno, querendo ou não, assim, uma relação de diferença. Uma menina que está ali na graduação do curso, né, que ela estava fazendo, o professor já passou para a graduação, já passou para o mestrado, está no doutorado, já saiu do doutorado, vai estar buscando um outro doutorado, um pós-doutorado. E isso, querendo ou não, e isso é triste de falar, mas esses títulos, né, são títulos de capital cultural e social que podem se transformar, né, reparem nisso, se transformar em elementos de poder dentro das relações humanas, e inclusive dentro de um relacionamento amoroso, né, ou casual, enfim, e que pode ser mobilizado, explorado, né, ali dentro, para gerar essas disparidades, né? E aí é um momento que a gente pode criar um relacionamento talvez tóxico, não, que dê alguns problemas. É difícil falar em termos gerais, assim, sem ter que citar nomes de pessoas, né, e tudo mais, e exemplificar mais, porque eu tenho que manter a identidade dessas pessoas, que sequer são próximas a mim, né, mas se tem um problema com meu amigo, é um colega, um conhecido, né. Então, se eu falasse aqui, dificilmente você ouvinte conheceria, ou qualquer coisa do tipo, mas a gente não pode, né? A lei está aí, não pode falar. O Lucas, eu falei aqui, essa conversa que eu tive com o Lucas, eu pedi permissão para citar ele, que eu tive uma conversa com ele, que foi uma conversa nesse sentido que eu estou falando, né? Então, nesse exemplo, professor, aluna, em momentos diferentes da vida também, né? Por ela estar ali buscando terminar a graduação, sair da casa dos pais, ter um relacionamento com os pais. Então, querendo ou não, mesmo você sendo maior de idade, você tem que, se você mora com seus pais, você tem ali uma relação humana, você tem que dar satisfações, né? E o cara, 28, né? Eu chutaria entre 27 e 29 anos, o cara. Num outro momento de vida, sabe? Ele já saiu, ele já mora sozinho há muito tempo, ele tem uma outra
visão e maturidade sobre as coisas, ainda que ele fosse muito jovem, jovial, né? Um professor muito jovial, mas assim, em outro momento. Então são coisas aí que podem, na minha visão, e se você quiser me convencer que eu estou errado, me convença, estou aberto, né? Podem gerar esses desníveis, eu me embolei com as palavras, esses desníveis relacionais. Claro que assim, o cara é um cara muito desconstruído, ele não liga pros títulos dele, então, e aí ele se relaciona com uma pessoa mais nova e tudo mais, tá numa outra condição de vida, mas conseguem se relacionar bem, é um casal bonito. Cara, eu tenho certeza que existem casos assim, né? Não tô falando que não exista, não é uma impossibilidade, mas olhando a probabilidade de dar merda, vamos colocar assim, aumenta, né? Aumenta. Então é isso que a gente tava defendendo. E aí, tava conversando sobre isso. E aí o Lucas, né? Ele, como um colosso dos esportes, ele fez uma comparação que eu julguei ser muito apropriada. Ele falou, cara, eu tenho a regra da Copa, né? E qual que é a regra da Copa? Que ele pôs ali e me pareceu pertinente. Ele falou, eu não sairia, né, ou não saio, é uma pessoa comprometida, então ele não sai mais com outras pessoas, né? Enfim, não me relacionaria de qualquer maneira, né, casualmente ou romanticamente, né, ou enfim, tem exceções e tal, mas no geral, com uma pessoa que é 4 anos mais velha do que eu, ou 4 anos mais nova, nessa minha etapa de vida, né? A gente tá numa etapa aí de 25 anos, né? O Lucas é um pouco mais novo, então aí da primeira metade dos 20, né? Então nessa etapa de vida, né? Como eu disse, quando você faz 30, então você de 30 se relaciona com uma pessoa de 40 e tantos e tudo mais, uma pessoa de 40 e tantos se relacionando com uma pessoa de 50 e tantos, uma pessoa de 50 e tantos se relacionando com uma de 60 e tantos, assim, é outra coisa, né? Pelas condições de vida, Ele falou, tem a regra da Copa. Não me relaciono, buscaria me relacionar com uma pessoa 4 anos mais velha do que eu, 4 anos mais nova nessa fase. Porque 4 anos, né, ou seja, que é o tempo de um período de uma Copa para outra, já marca para mim, né, na visão do Luquinhas, uma diferença de condições de vida já bastante diferentes, né? Aí eu falei, faz sentido, parece um bom parâmetro usar a Copa, né? E é isso. E aí a gente chamou toda essa teoria do que eu acabei de falar agora, né, de teoria da Copa, né? Então eu queria apresentar para vocês agora essa nossa teoria completamente baseada em parâmetros científicos. A gente vai fazer um artigo sobre isso, é claro, e buscar publicar. O nome do artigo será A Regra da Copa e os Parâmetros Sociais de Sociabilidade, sobre sociabilidades românticas no século XXI, na sociedade brasileira. Então, logo vem aí, né, esse momento que eu tô falando devagar porque eu tô dirigindo aqui, né? Eu tô dando mais atenção pro trânsito. Mas logo mais, né? Estejam atentos, esse artigo vai sair. Putz, perdi a vaga. Ah, não, tem uma aqui. Ufa. Aí, agora estacionei e posso falar com calma. Então vai sair esse artigo. Eu quero que você leia, eu quero que você critique. Ele é completamente científico, não baseado em meras
opiniões e preferências pessoais, ainda que tenha alguma análise ali, né? Enfim, como eu tenho uma análise aí de sociedade e tudo mais, né? De relações humanas. Mas é isso. Essa é a tese da Copa. Eu espero que seja aprovado, né, esse artigo, essa tese, na revista científica de psicologia social da Universidade da Ataku, né, que obtém informações muito preciosas de fontes espúrias às vezes, mas a ciência ela se faz pela transpiração, né? Você tem a inspiração, mas grande parte da ciência é transpiração, é a busca titânica pelos dados, pela informação, mesmo que em locais insalubres, né? Então o Dataku está sempre motivado e focado na extração de todos os tipos de dados, de todos os locais e ambientes e cavidades que o ser humano possa possuir, produzir e se relacionar, né? Então essa é a teoria que eu queria deixar para vocês, nessa reflexão inútil. E queria saber o que você pensa sobre isso. Esse podcast tem uma caixa de perguntas, né? Você pode escrever. Então quero ouvir a opinião de você sobre isso. Manda pra mim, né? Converse comigo. Você é meu amigo. Não liga pra mim, mas você é meu amigo, né? Você tá se relacionando comigo através desse podcast. Então deixa seu recadinho aí, se você concorda, se você não concorda. Se você é uma pessoa que gosta de se relacionar com pessoas mais velhas ou pessoas mais novas e por quê, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele se relaciona com pessoas bem mais velhas do que ele, né? E esse meu amigo, ele é uma pessoa realmente bem mais madura e tal, em relação à sua idade, é uma pessoa muito séria. E assim, dá certo, sabe? Tem uma boa relação, então não quero dizer que é impossível, que eu tô julgando, né? Assim, necessariamente, se você tem um relacionamento com uma pessoa aí 6 anos mais velha que você ou 6 anos mais nova, eu acho que você é um merda. Não é nesse sentido, por favor, não entenda, né? Mas o que eu tô colocando é que a possibilidade pela balança de poder, pelas condições diferenciais ali que as pessoas se encontram na vida e tudo mais, pode acontecer que os diferentes capitais sociais, culturais e etc. possam ser mobilizados ali para criar uma relação que muitas vezes pode ser tóxica. Qual é a outra palavra? Abusiva de alguma maneira, né? Pode ser. Porque, infelizmente, né, a nossa sociedade ela é recheada de relações díspares, né, e conflituosas. E pelos mais diversos motivos. Então, essa reflexão de hoje, 30 minutos de podcast quase. E tchau, tchau.